Fala galera, tudo bom com vocês? Vini Barreto na área e pra galera do basquete já pode ir se empolgando porque hoje eu vou lançar o top 10 dos 10 maiores jogadores da história da NBA. E assim como a do futebol também deu um trabalho para fazer, mas eu fiquei muito feliz porque eu pude estudar a carreira de diversos jogadores fantásticos com seus currículos incríveis e eu levei muita coisa em conta. Eu levei o legado do jogador, o seu nome, as conquistas, prêmios individuais, o seu tempo no auge, o que esse jogador fez para mudar o jogo da NBA. Eu levei várias coisas em conta e também eu me baseei em diversas listas americanas e aqui do país que já fizeram listas assim sobre a NBA. É isso aí, galera. Se prepare para um dos melhores vídeos que eu já fiz. Top 10 dos maiores jogadores da história da NBA. Em décimo lugar, Shaquille O'Neal. Abrindo o top 10, já começa com esse monstro do garrafão. Sem dúvidas, um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos, um dos maiores pivôs que o basquete já viu. Dificilmente existirá um jogador com seu físico e força descomunal. Shaq era um verdadeiro pesadelo para quem o marcasse, pois nem com 3 jogadores conseguiam parar o homem, sem falar na sua dominância não só nos pontos como também nos rebotes e tocos, sem falar na sua média de 23,7 pontos por jogo, 10,9 rebotes, 2,5 assistências, e para mostrar ainda mais sua grandeza, estão aqui suas conquistas e prêmios, como 4 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP das finais, uma vez MVP da temporada regular, 15 vezes All-Star, 8 vezes primeiro time da NBA, 2 vezes cestinha da liga e já ganhou o novato do ano. Sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história da NBA. Só não coloquei ele mais acima, pois apesar de ter uma carreira extremamente vitoriosa, ainda acho que podia ter conquistado mais títulos e prêmios individuais, se fosse mais focado. Porém, isso não diminui em nada a sua grandeza, tanto que ele está aqui abrindo meu top 10. Em nono lugar, Kobe Bryant. The Black Mamba, sem sombra de dúvidas, é não só um dos maiores nomes da história do basquete, mas também da história dos esportes. A sua Mamba Mentality influencia pessoas até hoje com a sua filosofia de dar o seu máximo sempre. Apesar de termos o perdido em 2020, seu legado jamais será esquecido. Sua constância durante toda a carreira, ter se tornado o maior pontuador da história dos Lakers, ser um dos jogadores mais amados e também o quarto maior pontuador da história da liga, com 33.643 pontos, me fazem colocar nessa lista. Apesar de muitos dizerem que o jogo de Kobe era para si mesmo, que não ajudava em nada o seu time, e também por ser o jogador com mais arremessos perdidos na história da NBA, ou por dizerem que o seu jogo não passava de uma cópia barata do Michael Jordan, ele mesmo assim se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história da liga, e com ótimas médias de 25 pontos, 5,2 rebotes, 4,7 assistências, sem falar nas suas conquistas e prêmios individuais, como 5 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, uma vez MVP, 18 vezes All-Star, 11 vezes primeiro time da NBA, 9 vezes primeiro time de defesa e 2 vezes cestinha da liga. Depois de tudo o que eu falei, Kobe jamais deve ter seu legado desrespeitado, e sim, ele está entre os maiores da história. Em oitavo lugar, Larry Bird. Vendo assim de primeira, até parece um cara calmo e boa praça, mas estamos vendo simplesmente um dos maiores provocadores da história da liga e também o que é para mim e para muitos um dos melhores arremessadores e também um dos jogadores mais habilidosos da história da liga. Larry Bird levou os Celtics de volta às glórias nos anos 80 e também deu visibilidade à NBA por sua rivalidade com Magic Johnson. Antes de LeBron, Bird era visto como o melhor ala da história da liga, e suas médias comprovam o porquê. Ele teve médias de 24,3 pontos por jogo, 10 rebotes e 6,3 assistências. Sem falar no seu currículo fantástico, Larry Bird já foi 3 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP, 12 vezes All-Star, 9 vezes primeiro time da NBA e já ganhou o novato do ano. Infelizmente, as suas lesões acabaram atrapalhando o fim de sua carreira, mas isso não apaga nada do que esse monstro já fez pela NBA. Em sétimo lugar, Wilt Chamberlain.
Muitos tentam desconsiderar seus feitos por ter sido na época antiga do basquete, mas o homem era tão dominante que não tinha como deixar de fora. Estamos falando do jogador mais atlético da história da NBA e um dos mais polêmicos também. Wilt tem diversos recordes como o jogo de 100 pontos, a maior média de um novato na liga com 38,8 pontos e 27 rebotes, e também a maior média da história da liga com 50,4 pontos por jogo. Individualmente, ele poderia até estar mais acima, mas sua falta de sucesso coletivamente acaba o atrapalhando. Mesmo assim, Wilt é ao lado de Jordan os jogadores com a maior média de pontos na carreira, ambos com 30,1 pontos por jogo, sem falar na sua incrível média de 22,9 rebotes. No seu currículo, Wilt já foi 2 vezes campeão da NBA, 1 vez MVP das finais, 4 vezes MVP, 13 vezes All-Star, 7 vezes primeiro time da NBA, 2 vezes primeiro time de defesa, 7 vezes cestinha da liga, 11 vezes líder em rebotes e 1 vez líder em assistências. E já foi novato do ano. Não tinha como deixar esse homem de fora da lista. Em sexto lugar, Tim Duncan. Aqui está um dos jogadores mais injustiçados e também o maior ala pivô da história da liga. Por tudo que ele já fez não só para os Spurs, mas para a história da NBA, ele merecia muito mais reconhecimento e farei justiça por sua carreira tão grandiosa. Talvez seja pelo seu jeito mais calmo e fora dos holofotes que ele não tem a mesma mídia dos demais, mas seu basquete prova totalmente contrário. Simplesmente o grande nome por ter transformado o San Antonio Spurs em uma das maiores franquias do mundo, seu maior pontuador da história da franquia com 26.496 pontos e jogando no mais alto nível desde o início da sua carreira até o fim. A única crítica que pode ser feita a ele é simplesmente por não ter um jogo tão vistoso, mas o homem era extremamente coletivo, bom tanto na defesa quanto no ataque, e suas médias comprovam isso. Na sua carreira, ele teve médias de 19 pontos por jogo, 10,8 rebotes, 3 assistências e 2,2 tocos por jogo, sem falar que é o jogador mais vitorioso da história da NBA em uma única franquia com 1.001 vitórias, o quinto maior bloqueador, o sexto maior reboteiro e o 15º maior pontuador da história da NBA, sem contar suas conquistas e prêmios individuais, que são 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP das finais, 2 vezes MVP, 15 vezes All-Star, 10 vezes primeiro time da NBA, 8 vezes primeiro time de defesa e já ganhou o novato do ano. Aqui está na sexta colocação, o que é para mim e para muitos o maior jogador dos anos 2000. Em quinto lugar, Magic Johnson. Abrindo o top 5 está simplesmente o maior armador da história da liga e também, como já dizem os especialistas e amantes da NBA, pura mágica. Magic Johnson é sem dúvidas um dos maiores nomes do basquete. Sua rivalidade com Larry Bird trouxe os holofotes de volta à liga. Sua habilidade, visão de jogo incrível e seu sorriso carismático encantaram a torcida dos Lakers e os amantes do basquete. Magic Johnson também é o único jogador a vencer a NBA o MVP das finais, logo na sua primeira temporada, e também tem a maior média de assistências da história da liga, com 11,2 assistências, sem falar nas outras médias que são 19,5 pontos por jogo e 7,2 rebotes. Ele também foi um dos jogadores com mais triplos duplos da história da NBA, sem contar seu currículo fantástico que é 5 vezes campeão da NBA, 3 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP, 12 vezes All-Star, 9 vezes primeiro time da NBA, não tinha como deixá-lo de fora dessa lista. Em quarto lugar, Bill Russell, simplesmente o maior campeão da história da NBA, o homem que foi o principal nome da maior dinastia da história e também o maior defensor da história da NBA, simplesmente Bill Russell. Ele foi o primeiro jogador negro da história a ter destaque na liga que na época era dominada por brancos. Mesmo com todo o racismo, isso nunca o abalou e foi grande nome pela luta dos direitos iguais e para os negros no basquete em geral. E também fez outra grande rivalidade da história da NBA, com Wilt Chamberlain. Há quem diga que Bill Russell só foi vitorioso por ter um elenco fantástico ao seu redor e que ele era carregado, mas suas estatísticas mostram totalmente ao contrário. Bill Russell tem médias de 15,1 pontos por jogo, 22,5 rebotes, 4,3 assistências,
Só isso já deveria acabar com qualquer argumento de que ele era carregado por seus companheiros de equipe. No seu currículo, ele tem nada mais, nada menos do que os 11 títulos da NBA, 5 vezes MVP, 12 vezes All-Star, 3 vezes primeiro time da NBA, uma vez primeiro time de defesa, simplesmente o homem que mudou a NBA, Bill Russell. Terceiro lugar, Kareem Abdul-Jabbar. Chegando no top 3 está simplesmente o maior pontuador da história da NBA com 38.387 pontos e o maior vencedor de MVP da temporada regular. Também foi o inventor da jogada mais indefensável do mundo, que é o gancho. Kareem é para mim e para a grande maioria dos fãs da NBA o maior pivô da história. Muitos fãs antigos do basquete que viram ele jogar dizem que ele é o verdadeiro GOAT, e vendo sua carreira de fato, não seria nenhum absurdo afirmar isso, pois sempre se manteve no mais alto nível durante todos os anos de sua carreira. Suas médias comprovam isso. Ele teve médias de 24,6 pontos por jogo, 11,2 rebotes e 3,6 assistências. Outra coisa fantástica é seu currículo. O homem já foi 6 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, 6 vezes MVP, 19 vezes All-Star, sendo assim o jogador mais vezes selecionado no All-Star Game, 10 vezes primeiro time da NBA, 5 vezes primeiro time de defesa, 2 vezes cestinha da liga, líder em rebotes e já foi novato do ano. Vendo seu currículo, dá para perceber claramente o porquê dele estar no pódio dessa lista. Em segundo lugar, LeBron James. Em segundo colocado nessa lista, temos o melhor ala da história da liga e o maior cestinha da história dos playoffs da NBA, com mais de 6.000 pontos. Apelidado de King James pelos fãs do basquete, LeBron tem sem dúvida nenhuma uma carreira invejável, tendo mais de 35.000 pontos na NBA, sendo o terceiro maior pontuador da história da competição, com grandes chances de pegar o posto de Kareem. O segundo jogador na história com mais MVP das finais, para a grande maioria dos especialistas, o melhor jogador de basquete do século XXI e provavelmente o jogador mais completo do jogo. Suas médias na carreira também são coisas de outro planeta, como por exemplo 27 pontos por jogo, 7,4 assistências por jogo, 7,4 rebotes por jogo. Seu currículo também conta com 4 títulos da NBA, 4 vezes MVP das finais, 4 vezes MVP, 17 vezes All-Star, 13 vezes primeiro time da NBA, 5 vezes primeiro time de defesa, cestinha da liga, líder em assistências e novato do ano. Realmente, se existe um homem capaz de encostar na coroa de Jordan algum dia, esse homem é LeBron James. Não é à toa que muitos já o consideram no mesmo patamar do Jordan, mas acho que falta alguns degraus para isso. Em primeiro lugar, Michael Jordan. Em primeiro lugar, não poderia ser outro senão Michael Jordan, simplesmente o rei do basquete e do Chicago Bulls. Sem dúvidas, quando pensamos em basquete, um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça é dele. Não é à toa que Larry Bird, estrela do Boston Celtics, o descreveu como Deus disfarçado de Michael Jordan. Com mais de 32.000 pontos, um legado que ficará para a história do esporte, Jordan tem em seus números 30,1 pontos por jogo, 6,2 rebotes e 5,3 assistências. E no seu currículo, ele é 6 vezes campeão da NBA, 6 vezes MVP das finais, 5 vezes MVP, 14 vezes All-Star, 10 vezes primeiro time da NBA, 9 vezes primeiro time de defesa, 10 vezes cestinha da liga, jogador defensivo do ano e novato do ano, dono da maior média de pontos por jogo da história, da maior média de pontos dos playoffs, da maior média de pontos das finais, de mais prêmios de melhor jogador das finais, da maior pontuação em uma partida de playoffs e de mais temporadas como cestinha da NBA. São apenas alguns de vários recordes que esse monstro possui dentro desses esportes. Muitos dizem que o Jordan é o Pelé do basquete, mas na verdade é o Pelé que é o Michael Jordan do futebol.